Olá, eu sou o Stan. Você conhece aquela frase, o Big Brother está te observando? No meu caso, ela seria, a Big Mãe está te observando. Soa assustador, né? Todos nós queremos crescer, mas no meu caso, crescer era realmente urgente, porque minha mãe é obcecada por controle e precisa checar todos os meus passos. Até eu começar a ir para a escola. Eu nem percebia que algo estava errado na minha vida. Eu tenho uma mãe solteira e claro que ela me ama muito, sempre me defendendo de tudo e sempre ao meu lado. Isso é normal para uma criança. Mas a escola é hora de aprender a ser independente, começando com pequenos passos. Eu me lembro do meu primeiro dia. Você sabe que muitas vezes acontece que as crianças começam a chorar quando são separadas dos seus pais pela primeira vez? Bem, houve lágrimas, mas quem chorou foi a minha mãe. Por favor, não vá, por favor. Puxa, isso foi embaraçoso. E, de repente, minha mãe queria controlar cada passo da minha vida. Todos os dias ela me buscava na escola, mas nós não nos afastávamos dali. Ela ia até meus professores e pedia uma atualização diária sobre o meu progresso. Isso era extremamente cansativo para eles, mas eles foram bastante compreensivos por alguns meses. Você sabe, mãe solteira, filho único. Porém, depois de um tempo, eles pediram para que ela parasse. Mesmo assim, ela aproveitou todas as chances que tinha para me controlar. Quando chegávamos da escola, enquanto eu fazia a minha lição de casa, ela ficava no meu quarto observando o meu processo. Meu quarto nem tinha uma porta. Pelo amor de Deus! Quando eu queria passear com as crianças do bairro, ela dizia: eu vou acompanhá-lo, mas não o incomodarei, não se preocupe. E ela só ficava lá, nos observando à distância. É desnecessário dizer que eu não tinha muitos amigos. Ninguém quer ser observado o tempo todo. Conforme eu crescia, comecei a perceber que isso não é uma preocupação normal dos pais. Eu perguntei à minha mãe por que eu precisava ser constantemente observado e não obtinha nem ao menos um pouco de privacidade. Ela respondeu: por quê? Por acaso você tem segredos? O que precisaria esconder de mim? A pior parte era que agora eu estava no início da minha adolescência. Agora tinha a mídia social, meu smartphone, meu blog. Eu queria mantê-los em segredo, mas minha mãe conseguia encontrá-los todos. Pegava as senhas e controlava até as conversas. Foi tão inspirador quando cheguei em casa e ela começou a discutir uma conversa que tive com alguém no dia anterior. Eu tentei me rebelar, mudar as senhas e colocar uma porta no quarto, mas isso terminou com a minha mãe tendo um ataque histérico sobre o quão perigoso é o mundo, que está cheio de criminosos e pedófilos e que, quando eu crescesse, eu a entenderia. Como já estava com 14 anos, chegara a hora de ações drásticas. Eu entendi que era impossível argumentar com minha mãe e convencê-la a finalmente permitir que eu tivesse a minha vida. Então, eu mudei minhas táticas. Eu tive que desenvolver uma vida secreta porque, caso contrário, não teria conexões sociais além da minha mãe. Eu preciso dizer que isso exigiu algumas habilidades de James Bond. Toda vez inventando novas informações sobre onde eu estava passando o tempo, fornecendo histórias de capa, usando dispositivos secretos para me comunicar com as pessoas online. Durante vários meses, tudo ia mais do que bem. Minha mãe tinha certeza de que eu estava levando uma vida perfeita em casa e na escola. E eu estava curtindo a vida social, quase como qualquer outro adolescente. Mas um dia, uma catástrofe aconteceu. Eu esqueci meu celular secreto em casa. Minha mãe, claro, o encontrou, desbloqueou e leu tudo o que estava lá. Você não pode imaginar o que eu senti quando cheguei em casa. Eu acho que, naquele momento, minha mãe teve uma espécie de colapso emocional ao ver que eu tinha fugido do controle dela. Daquela vez, fiquei de castigo mesmo. Mamãe me disse para ficar no quarto e eu não podia nem mesmo ir até a cozinha. Obviamente, eu não deveria ir à escola. A mãe ligou para o orientador da escola e o informou que eu estava gravemente doente e perderia alguns meses de escola. Eu acho que ela não percebeu que a situação se tornou louca e muito perigosa. E ela estava se comportando como uma espécie de maníaco. Eu entendi que tinha que fazer alguma coisa. Chegou a hora de parar a rebelião e me comportar como um adulto. Pensei em uma possível solução. Tive muito tempo livre para pensar. Fui até minha mãe para convencê-la a procurar um psicólogo de família. Claro que primeiro ela disse não, mas eu insisti, porque eu não via nenhuma outra solução e também porque essa era a única maneira de eu sair de casa. No final, ela teve que concordar, mesmo que fosse apenas para me calar. Aconteceu que era a coisa de que nós dois precisávamos desesperadamente. Mamãe estava relutante, mas bastou meia hora e ela já estava abrindo o jogo para o médico.
Descobri que eu também tinha problemas, mas eles eram mais como uma reação às ações da minha mãe. Quando voltamos para casa, minha mãe me informou que eu deveria voltar para a escola e aprovou a colocação da porta no meu quarto. Uau! Isso é o que eu chamo de efeito terapêutico. O problema é que não tenho certeza do que está acontecendo na cabeça dela, porque agora ela está me dando liberdade com o mesmo entusiasmo de quando me trancara. Mas, pelo menos, eu agora posso levar uma vida praticamente como a de uma pessoa normal. Eu até tenho um pouco de privacidade. No entanto, ainda estou com medo de que um dia minha mãe tente controlar todos os meus passos novamente. Tudo o que eu estou esperando é crescer o mais rápido possível. Esta é a minha história, e eu espero que você goste dela e queira compartilhá-la com outras pessoas que também têm pais assustadores. Por favor, inscreva-se neste canal e assista a mais vídeos como esse. Por favor, curtam, compartilhem e comentem. Envie sua história. yt@tsp.cool